O que ninguém te fala sobre construir reputação enquanto todo mundo pensa em viralizar. Eu acho que muita gente hoje em dia confunde ser visto, né? Aquela frase, ser visto para ser lembrado, enfim, com ser lembrado do jeito certo, tá? E eu acho um discurso um pouco perigoso em alguns momentos. Então, por isso que eu trouxe esse episódio, porque eu acho que vai te ajudar muito aí desse lado a criar conteúdo, a ter esse posicionamento mais forte e diferente das outras pessoas. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast do Da Freitas Podcast. Eu tô muito feliz que você tá aqui, que você tá assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito e já dando esse passo, né, de ter mais conhecimento, de procurar saber mais sobre viralização e reputação, porque eu sei enquanto a gente entra no digital, entra ali principalmente no Instagram, a gente vê muitos conteúdos sobre o que fazer, fazer assim, fazer assado, viralizar, número de seguidores, curtidas e comentários, e essa obsessão pelos números e a pressão que a gente tem e sofre também por isso. Antes de começar, eu quero muito te pedir para que, se você é novo aqui, fique com a gente, fique aqui no nosso grupinho, que esse podcast é um lugar seguro, é um lugar que a gente acolhe muito, eu falo a gente porque eu adoro ver também os comentários. A gente se sente muito amigos, porque essa é a intenção do podcast, sabe? Eu não quero que seja mais um lugar onde você aprenda, saia alguma coisa muito raso e fique por isso. Eu quero que realmente a gente se torne amigos, tá bom? Também para te dizer que aqui embaixo na descrição vão estar os links dos nossos serviços, tá? Para você que não me conhece, eu sou estrategista de conteúdo e tenho uma empresa que faz gestão de redes sociais para empreendedores. Tá? Então, a gente vai deixar aqui o link também da minha mentoria para empreendedores, marcas pessoais, para que você também tenha acesso a gente mais profundamente ali. Bom, por que que eu queria muito, né, falar desse assunto com você? Eu acredito muito que quando a gente pensa em criação de conteúdo, a gente fala muito sobre visualização mesmo, e é super normal acontecer isso, mas eu gosto de pensar de uma outra ótica, tá? Então, pensa só, se você estivesse dando uma palestra para 200 pessoas, 200, 300 pessoas, você ficaria super feliz, né? Eu, pelo menos, eu acho que se eu visse assim, ó, 200 pessoas na minha frente, eu ficaria muito feliz, muito animada. E por que que quando o seu conteúdo bate 200 visualizações, 300 visualizações que seja, você fica triste ou vê que não tá dando certo? Pô, são 200 pessoas. São 300 pessoas. E a gente se importa tanto com os números porque a gente se acostumou muito com isso ali no digital. A gente vê influenciadores de entretenimento, principalmente, conseguindo atingir um número de visualizações muito alto. Então a gente tem a Yasmin Castilho. Pô, esses dias ela compartilhou nos stories dela que uns vídeos bateu 40 milhões de visualizações. Só que existe uma diferença muito grande entre entretenimento e uma marca que está falando do seu produto, do seu serviço. Então, ali na marca da Yasmin Castilho, a marca pessoal dela, a gente vê muitos conteúdos que a gente ri bastante, que gera muita identificação. Então, é super normal que conteúdos que são mais densos, que a gente está ensinando algo para a audiência, eles batem menos visualizações, engajamento. Só que agora a gente vai falar muito sobre reputação e a visualização, né, de viralizar. Só que enquanto aqui a gente tem uma marca pessoal de uma empresa, de um negócio, né? Seja sua marca pessoal corporativa. Enquanto aqui não tá batendo engajamento, mas pode estar te posicionando, gerando autoridade, gerando lead qualificado, aquele lead que realmente vai confiar e comprar de você. Aqui a Yasmin não tá vendendo algo, ela tá criando uma comunidade, porque isso é muito importante para as marcas que vão contratar ela para publicidade, que vão contratar ela para fazer algum evento. Então, eles realmente precisam de uma comunidade, só que a gente precisa lembrar, e marcas estão falando muito isso hoje em dia. Não adianta uma influenciadora ter uma comunidade que não engaja com ela, que não compra, que não gosta, não se identificam com ela, é só tá ali para curtida. Então, de qualquer forma, não adianta as curtidas e não ter a comunidade aqui, e também não adianta ter muitas visualizações aqui para a marca pessoal, para o negócio, para o seu produto e serviço, né? Não adianta ter muitas visualizações se você não tá vendendo nada, se você não tá criando uma audiência
cliente fiel, que confia em você, que vai comprar de você daqui 1, 2 meses, que vai continuar comprando de você ao longo dos anos. Então, quando a gente fala de criação de conteúdo, de posicionamento, a gente precisa ter claro uma coisa na nossa cabeça. Posicionamento é a forma como a gente se posiciona na mente do nosso prospect em relação à concorrência. Então, quando a gente fala de empreender, de negócios, marcas pessoais, a gente precisa ter uma coisa muito clara. A gente tá ali para se posicionar em uma opinião. Também a gente tem a estratégia dos nossos clientes aqui, que são conteúdos mais orgânicos, que são conteúdos mais leves, que é pra gente mesclar e não ficar só nos conteúdos densos, 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 densos. Tipo, por exemplo, na linha editorial da semana, você não vai ficar ensinando pra pessoa numa sexta-feira, num sábado. A pessoa não quer aprender isso, porque ali tem comportamentos diferentes do usuário. Então, o que que acontece? A gente tendo essa noção de que a gente ensina, a gente educa alguma coisa ali, e outra, a gente mostrar o nosso serviço, que pode ser de harmonização, pode ser de facetas, pode ser de micropigmentação, pegando aqui, né, os nichos dos nossos clientes, que são nichos mais de estética facial, enfim, saúde. Então, quando a gente pensa nesses serviços, a gente não tá ali para entreter, a gente tá ali para vender o nosso serviço. Então, não adianta a gente focar nas visualizações, sendo que não vai ter visualizações. Mas que se a gente estiver fazendo com estratégia e posicionamento esse perfil aqui, com toda certeza, a jornada do consumidor vai encurtar muito mais rápido. É por isso que eu gosto muito de falar sobre o marketing e falar também sobre o posicionamento, porque o posicionamento, ele é um ecossistema, né? Então a gente tem uma linha aqui, que é você, sua identidade, é isso que vai te diferenciar como profissional. Então, se você é da área da harmonização, por exemplo, do Hoff, da Hoff. Você é você aqui, o que vai te diferenciar. Depois, vem os seus clientes, os seus produtos e o mercado. Então, não adianta a gente só chegar e postar qualquer coisa e achar que isso vai viralizar, isso vai vender, que não. Dentro desse mercado, não só da Hoff, mas do mercado digital, a gente precisa saber se diferenciar, a gente precisa saber criar uma estratégia que realmente vá gerar essa confiança para que a pessoa não compre só uma vez, mas continue comprando de você e fidelizar ele, entende? Então, quando a gente fala de reputação, de credibilidade, ao invés de viralizar, a gente tem que entender que a reputação, ela é muito mais longa, ela é muito mais demorada do que a gente criar um vídeo e viralizar muito rápido, porque é muito fácil, gente. A gente posta qualquer bobeirinha ali e viraliza, e aí, nossa, tem muita curtida, comentário, mas você vai ver o que que isso adiantou para o seu perfil. Te trouxe venda? Te posicionou de alguma forma? Porque sim, a gente pode viralizar, furar a bolha quando a gente tá se posicionando. Né? Do jeito certo, tá tudo bem, super acontece. Então, mas será que isso tá te posicionando, gerando venda, gerando lead qualificado, gerando uma comunidade que vai comprar de você? Ou será que não, só viralizou e ficou por isso? Gente, o que que acontece? No meu TikTok, uma vez eu viralizei. Eu tenho um espelho aqui do meu lado e eu tô me olhando o tempo todo. Mas eu viralizei uma vez, bateu assim, pra mim é viralizar, né? Que é 16 mil seguidores, 16 mil visualizações no vídeo. E aí, o que que acontece? Passou um mês, ele continuou batendo um monte de gente ali, de visualização e tudo mais. Batendo um monte de gente, não, né? Batendo visualização. Que horror! Batendo visualização. E só que chegou no momento assim que tava entrando umas pessoas, gente, tão X, tão, cara, tão aleatório. Pessoas que não tinham nada a ver com o meu público. E aí eu arquivei. Porque, gente, pra mim não faz sentido eu viralizar do jeito errado. Porque além de estragar todo o meu algoritmo, que daí vai entrar pessoas que nem vão interagir comigo, nem vão me acompanhar de fato, também não vou vender. Não vou gerar essa comunidade. Então, pra mim, não faz sentido. Enquanto muitas pessoas estão focadas e obcecadas em, cara, eu preciso viralizar. Mas daí vamos pensar o seguinte: você viralizou, você vai saber vender? Vai saber, né, converter essas pessoas. Vamos supor que furou a bolha com pessoas certas, tá? E aí essas pessoas chegaram no seu perfil. Vai saber vender e converter essas pessoas? Vai saber criar uma comunidade fiel que vai estar te acompanhando, que gosta ali de você, do que você fala, dos seus assuntos. Então a gente precisa pensar em várias camadas ali
quando a gente fala de viralizar, né, de criar uma reputação. Então, quando eu falo que a reputação, ela é lenta, é uma comunicação muito construída mesmo ali no digital, tá? Então, são as repetições que você coloca ali nos temas, quanto mais você fala disso. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar para os nossos clientes ter o carro-chefe. Então não adianta nada na harmonização facial você falar de full face, botox e preenchimento, várias coisas soltas, né? E não ter o seu carro-chefe, porque você precisa ser especialista em algo, você precisa ser lembrada de uma forma específica na cabeça de alguém. Que o seu nome seja a primeiro lugar que vai ocupar ali. Você se tornar a escolha óbvia da pessoa. Então, quando a gente fala dessa reputação, é sobre também repetir os temas. Então, sobre o meu carro-chefe, quer dizer que eu nunca vou falar dos outros procedimentos que eu faço? Não, a gente tem aqui até uma doutora que a gente faz o 80-20 com ela, né? A gente tem até que tomar esse cuidado para que ela não se torne generalista e aí ela nunca vai ser a escolha óbvia de alguém, mas sim, super pode trazer outros temas dentro do seu perfil com muito cuidado e estratégia e intenção, né? Então, a gente tem essa coerência ali na comunicação. Então, quando a gente fala que é mais lenta, é por conta disso, porque ela está sendo construída, a base ela está sendo construída. Você vai estar repetindo seus temas, você vai estar se posicionando mais vezes, você vai estar colocando ali o seu manifesto, a sua mensagem através dos conteúdos. E aí, ao longo do tempo, olha que loucura, isso começa a ter uma associação na cabeça das pessoas de algo muito específico. Então, por exemplo, gente, eu não tenho, não sei quando você tá vendo esse vídeo aqui, hoje eu não tenho muitos seguidores no Instagram, mas é muito doido o quanto eu tô lá todos os dias nos stories explicando sobre alguma coisa, falando sobre o meu assunto, ou postando conteúdo no feed, e aí sempre vem alguém e fala assim, Duda, eu tô te acompanhando já tem um tempo, já tem uns meses. É muito engraçado porque eu até recebi essa mensagem esses dias falando assim, Duda, eu não consigo pensar em outra equipe a não ser a sua. Eu quero fazer com vocês, é isso que eu quero. Então, a gente saber fazer isso de um jeito certo, porque eu poderia muito bem ficar nessa de, eu tenho poucos seguidores, ou eu não viralizo. Gente, eu não viralizo mesmo ali no Instagram. Então, se eu ficasse muito nessa pegada de, mas isso, mas aquilo, primeiro que eu não faria nada, ficaria pesado e eu não teria os resultados. Então, também ter esse cuidado de que a gente não pode se cobrar o tempo todo. E também não pode se comparar com o outro, porque enquanto a gente entra no digital e vê todo mundo falando assim, você precisa ter tanto número de seguidores, você precisa viralizar. Não, faça isso para você viralizar. Agora, hack do Instagram para você fazer isso. Eita, gente, é uma cagação de regra uma atrás da outra, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e saber filtrar as pessoas com quem a gente tá, de quem a gente acompanha, até aqui você saber filtrar tudo que eu tô falando para você e tomar cuidado com essas regras, né? Porque tudo que exige muita regra, dificilmente você vai conseguir sentir leveza nesse processo. Cara, é muito legal uma coisa que eu escrevi aqui, ó. No fim, o que muda o jogo não é quantas pessoas te viram uma vez, é o que elas passaram a pensar sobre você toda vez que te viram. Quando a gente fala de jornada de consumo ali nas redes sociais, a gente precisa pensar que ela não é linear, ela não é uma linha reta que vai acontecer isso, assim e assado, que é o funil ali, né, de venda ou de conteúdo. Antigamente, realmente funcionava exatamente assim. A pessoa te conhecia, a pessoa olhava pra você, te observava, dela ficava, ela te seguia e depois ela comprava de você. Hoje, muitas das vezes, realmente o topo, o meio de funil, às vezes para conteúdo em específico funciona, mas a gente não pode pensar, por exemplo, em uma editoria ou uma estratégia mensal só focada nisso, porque ela não é mais linear, tá? Então a gente tem que pensar que a pessoa pode vir do. Vou fazer um desenho aqui com você. Então, por exemplo, de um lead frio para um lead que vai comprar de você. O que que acontece? Ele não segue você ainda. Então, a primeira casinha que ele vai pular ali do jogo é o seguinte: a primeira casinha é que ele viu o seu conteúdo e falou: Nossa, gostei muito do conteúdo. Beleza, só que passou. Ela foi para outra casinha e viu outro conteúdo seu e começou a te seguir. Falou, cara, realmente tá parecendo muito para mim e eu super concordo com o que ela tá falando. Nossa, gostei da dinâmica do conteúdo. Beleza, ela ficou ali. Depois vai aparecer para ela um tráfego pago.
e ela vai ver um tráfego pago seu e fala assim, nossa, realmente ela sabe o que fala, né? Muito boa e tudo mais. E aí, depois do tráfego pago, ela vai para outra casinha, que é, ela saiu para jantar com umas amigas, e aí uma delas vira e fala assim, nossa, cara, eu tô precisando muito arrumar esse pé de galinha aqui, sabe? Quero muito, amiga, nossa, tudo mais. E ela vira e fala, nossa, esses dias eu comecei a seguir uma especialista que fala nisso, cara, ela é muito boa. Tipo assim, ela fala o que ela pensa e é muito natural, enfim, ela vai começar a falar de você. Olha que incrível, ela já falou o seu nome na primeira conversa que ela teve. Já veio como a escolha óbvia. A segunda casinha é que ela vai estar lá dirigindo e vai ver um conteúdo seu e ela vai querer comprar. Ela vai querer comprar o seu serviço, o seu produto, só que ela tá ali dirigindo, né? Ela tá na correria, ela, enfim, não deu tempo. E aí ela não comprou de você. E aí ela vai para a próxima casinha e aí ela realmente vai estar ali jantando fazendo, né, cozinhando ali a comida dela, enfim, para jantar. E aí ela decide naquele momento, fala assim: "Nossa, realmente acabei de ver conteúdo, acho que eu vou comprar dela". Só que ela também tá na correria porque a gente tem mil coisas para fazer. E ela vai ali, vamos colocar a última casinha, ela pula para a próxima casinha que é apareceu um outro conteúdo bem estratégico que pega na dor dela, que ela se identifica e fala assim: nossa, realmente eu preciso disso e é com ela que eu quero fazer. E ela vai lá e compra de você. Então, é assim que funciona a jornada do consumidor hoje em dia, né? Não é mais linear. Então, a gente entender que a gente precisa criar uma associação mesmo na cabeça das pessoas. Então, a pergunta que você se deve fazer não é como que eu faço para viralizar, é o que as pessoas estão aprendendo sobre mim toda vez que eu apareço na timeline dela, no feed dela. Ou seja, também nos stories, enfim. Então, antes de pensar em viralizar, furar bolha e essa obsessão pelos números, vamos olhar para isso com mais leveza, para que a gente realmente não se prenda a esses números, porque, gente, isso cansa. Chega uma hora que a gente tá esgotado. É muito doido quanto a gente fica olhando, nossa, não tá dando engajamento, não tá viralizando e nem nada do tipo. A criação de conteúdo precisa ser com mais leveza. Ah, Duda, mas nem tudo que a gente faz no nosso negócio a gente realmente gosta. A gente faz porque tem que fazer realmente. Isso eu super concordo. Mas eu acho que sim, dá pra gente ter mais leveza no nosso negócio. Então, se toda hora a gente tá reclamando, toda hora tá isso, toda hora aquilo, vai ficar mais difícil, certo? Já não gosta de fazer, aí já reclama, aí já sofre por causa disso, é muito mais complicado a gente conseguir ter resultados ali no nosso negócio, porque tudo antes que a gente for fazer, empreender, tudo vem a mentalidade antes da execução. Então, antes da técnica também, né? Então, quando a gente pensa em negócio, a gente precisa ter uma mentalidade firme, uma mentalidade que a gente consiga resolver problemas muito rápido, ter uma mentalidade que a gente, independente de como está o nosso humor, a gente precisa executar. Então, assim, nós mulheres temos TPM, a gente às vezes está de mau humor, tudo mais, só que a gente precisa fazer. Só que não adianta eu sentar aqui também e falar, ah, meu Deus, tudo bem que tem dia que a gente só quer reclamar um pouquinho, né? Mas não o tempo todo. A gente tomar esse cuidado, porque se a gente já tá baqueado no off, quando a gente entra para o nosso negócio, precisa resolver algo, a gente toma decisões baseadas no nosso emocional mesmo. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. Entender que a mentalidade vem antes da técnica e da execução. Bom, eu espero muito que esse episódio tenha feito sentido na sua vida, que você tenha entrado de um jeito e saído de outro, porque esse é o maior propósito, o maior objetivo desse podcast. Eu não quero que seja mais um podcast, mais um conteúdo onde você não vai aprender nada, ouvir por ouvir, porque a gente passa tanto tempo no digital, tanto tempo em frente às telas, pra gente só ver conteúdo raso que não vai agregar em nada na nossa vida, mas que eu realmente venho aqui te trazer, tanto em autoconhecimento, psicologia e negócios, conteúdo, né, que vão realmente agregar na sua vida, que vão fazer a diferença ali. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Comenta aqui se fez sentido pra você, se você também já pensava em viralizar e não sabia que realmente o posicionamento vinha muito antes, desses números, dessas métricas mais rasas.
Então comenta aqui para eu saber e entender como que também você pensa, para que eu traga mais assuntos que realmente vão fazer mais sentido na sua vida e que você se identifique com eles. E antes da gente finalizar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ficar por aqui, porque eu tenho certeza que vai ser muito legal a gente juntos no nosso grupo, né, no nosso time. E para você também compartilhar com seus amigos, mas lá nos stories me marca e aí eu consigo ver e conhecer você ali no Instagram também. E eu te espero no próximo episódio, tá bom? Beijo!